Na, na semana passada, nós terminamos a aula com esse slide, ainda dentro do capítulo 1, que é a evolução do pensamento. Eu comentei o capítulo, depois outra pessoa comentou, e aí, Eduardo, ficou para você fazer o seu comentário final. Só que o tempo da aula já havia acabado. Você quer comentar sobre esse capítulo? Sobre esse slide? Que, assim, um parágrafo relativamente simples, né? Assim, porque o que ele está dizendo é quando nós nos vemos ante as nossas dificuldades, às vezes morais, às vezes filosóficas, nós caímos numa espécie de crise. E essa crise, ela faz parte do nosso crescimento. Então, acho que eu posso contar uma experiência pessoal. Eu, como vários sabem, eu nasci num lar espírita. Eu sou um caso, meus avós já eram espíritas. Não vou repetir. A avó, mãe do meu pai, conheceu Eurípides Barçanufo, em Sacramento. E quando eu estava no meu quarto ano de faculdade, eu tive eu vou chamar de crise, que, assim, eu sempre fui muito introvertido e nesse período eu frequentava a mocidade espírita lá do Divino Mestre. E eu achava que as brincadeiras dos jovens já não me diziam respeito. Sim, então eu tinha 21 anos e eu parei de ir à mocidade. E evidente, né? Assim, eu nunca deixei de ser espírita, eu lia sempre li. Mas durante 5 anos, eu só frequentava o Centro Espírita quando eu ia em Anápolis de férias. Fora isso, aqui em São José, eu não ia. E era o ano de 1990 e eu tive uma segunda crise, que era... Eu comecei a me questionar sobre, assim, os rumos que eu queria imprimir à minha existência. Não é assim, uma, uma crise de rumo. E depois de alguma reflexão, eu cheguei à conclusão que estava me faltando referência. E aí, por uma razão que um dia eu conto com mais detalhe, então, a partir de 1990, eu comecei a frequentar o Centro Espírita Seara de Luz. E eu estou lá desde 1990, então. Outro dia, né, assim, quando começou essa jornada. Mas, assim, como é que eu vou dizer? As sementes da crise estavam lá, né, assim, e o que aconteceu só fez apressar o meu retorno, né, assim, à casa espírita. E é um pouco engraçado, porque foi esse retorno que eu ajudei a fundar a Mocidade Espírita do Ceará de Luz. Apesar de eu achar que eu já estava, assim... Em 90 eu tinha 26 anos. Então, assim, só para localizar.
Então, estava um pouquinho passado, assim, da época de mocidade, mas ajudei a formar o grupo, e acabou sendo, para mim, uma experiência muito relevante. Eu conto isso, Cláudio, né, assim, só para falar, assim, a meu ver, né, assim, que espécie de crise que ele está se referindo. E é isso, né, assim, de vez em quando nós temos essa, essa questão, né, assim, que faz com que a gente se pergunte sobre os nossos rumos e muitas vezes é uma crise bastante saudável, assim como foi o fato comigo. Eu, assim, eu não queria assim, me aprofundar, né, assim, no que foi a tal crise, mas foi isso, né, assim, ela fez com que eu procurasse a casa espírita, assim, como, digamos, o modo de voltar a fazer as reflexões que a doutrina espírita nos conduz, né? Então, assim, de fato, trouxe esse benefício para mim. Acho que é só isso que eu queria compartilhar com vocês. É interessante, né? Porque o processo de se passar por crise não é algo incomum, né? Ele faz parte da evolução, né? Ele faz parte da nossa evolução. Muito interessante. Ela pode ser saudável, né? É isso que é o ponto. Acho que é esse que é o ponto. Muito bom. Fábio de Paraibuna, você pode nos enriquecer com a sua leitura? Então, é um prazer estar contribuindo aí. Vamos lá. Obrigado, Fábio. A letra está pequenininha para o meu gosto aqui, mas legal. Embora jovem, dividida pelas necessidades do território, de distância, do clima, a humanidade começou a ter consciência de si mesma. Acima e fora dos antagonismos políticos e religiosos, constitui-se agrupamentos de inteligência, homens preocupados com os mesmos problemas, aliviados pelos mesmos cuidados inspirados pelo invisível. Trabalham numa obra comum e procuram as mesmas soluções. Pouco a pouco vão aparecendo, certificando-se, aumentando os elementos de uma ciência psicológica e de uma crença universal. Um grande número de testemunhas imparciais nisso o prelúdio de um movimento do pensamento, tendendo a abranger todas as sociedades da Terra. A ideia religiosa acaba de percorrer o seu ciclo interior e se vão desenhando os planos de uma espiritualidade mais elevada. Uma forma de ler aqui, eu estava mexendo na página aqui, estava bem pequenininha para ver. Mas assim, Cláudio, pessoal, eu acho que uma parte que eu consigo extrair daqui é o seguinte: a sociedade jovem estava querendo entender a consequência do que estava surgindo no momento, acredito isso, né? Surgindo os antagonismos políticos e religiosos,
constituído por agrupamentos de inteligência, né? Parece que não são de elitizar a coisa na época. Então, tem um pouquinho de dificuldade para interpretar isso aqui. Está muito bem esclarecido a leitura, né? Para poder explorar muito. Mas diz aqui, homens preocupados com os mesmos problemas, abençoados pelos mesmos cuidados, inspirados pelo invisível. Trabalham numa obra comum e procuram as mesmas soluções. Acho que a época, né, em que surgiu né, da espiritualidade, né, que o Leão Diniz comenta aqui, que Allan Kardec, era uma novidade, era uma hiato de hoje. Para mim ainda é uma dificuldade de entender IA. Mas eu acredito que foi isso. E aí, a elite quis se apropriar disso para a época, né? E queriam soluções trabalhando da forma mais comum possível, né? Não tinha ainda, vamos dizer assim, desenvolvido, evoluído, necessidade para explorar o que estava acontecendo. Aí ele comenta mais para frente aqui. Pouco a pouco vão aparecendo, principando e aumentando os elementos de uma ciência psicológica, de uma crença universal. Acho que deve ter, na época, startado também, né, a questão da espiritualidade mais ciência. E é o que hoje a gente ainda, né, procura trabalhar. Inclusive, eu quero fazer até um comentário aqui de um livro. Eu não li, pretendo adquirir, mas tem uma palestra, é do professor Alexandre Moreira, né? E ele é um psicanalista, psiquiatra, desculpa, de Minas Gerais. E ele comenta, ele fez um livro, fala explorando cientificamente os métodos espirituais, as consequências espirituais, né? O nome do livro chama Ciência da Vida Após a Morte. E ele começa a falar da consciência como evidência após a morte. Eu procuro explorar isso mais para frente, mas eu acho que foi oportuno falar disso, né? Lá atrás o pessoal estava conhecendo, desenvolvendo, elitizando, procurando respostas da maneira mais comum possível, né? E, de certa forma, tentando, né? Buscando a evidência científica. Um pouquinho mais para frente. Um grande número de testemunhas imparciais. E isso, de um movimento de pensamento, tendendo a abranger todas as sociedades da Terra. A ideia religiosa acaba de percorrer o seu ciclo interior, que vão desenhando os planos de uma espiritualidade mais elevada. Então, acho que ali foi o início, né? Com certeza, foi o início da coisa para o desenvolvimento religioso, científico, né? Psicológico também. É isso que eu acrescento aí, é isso que eu contribuí. Perfeito, Fábio. Muito obrigado. Como ele tá tratando aqui, pessoal, como ele está tratando aqui da evolução do pensamento, né? Aqui agora ele vem dizer que depois dessa crise que a humanidade enfrentou com relação ao pensamento, com relação à religião, né? Começa a surgir ali o prelúdio de uma religião mais elevada, de uma religião num tom mais superior, né? E aí ele diz o seguinte, que em vários locais da humanidade começa a surgir um despertar de consciências, né? De uma religião sem dogmas, de uma religião
mais ligada à ciência, mais ligada à psicologia. Só que esses movimentos começam a acontecer de forma programada e inspirada pelo plano espiritual, né? Então ele diz no livro, que era o prelúdio de uma renovação mais profunda, né? De uma renovação mais profunda do que a origem do cristianismo, né? Ele fala que é uma renovação mais profunda, ele fala que é é um passo a mais que a humanidade vai estar dando. E que esse passo a mais que a humanidade está dando, né, esse despertar de consciências que surgiu em vários grupos ao redor do mundo, ele vem inspirado pelo plano espiritual. Aí ele fala assim, esse despertar de consciências e esses grupos, né, esses grupos de pensadores, eles não estão mais vindo só pela mão de autores e de escritores, né? Eles estão vindo pelas mãos da espiritualidade, é o plano espiritual quem está coordenando isso em vários locais do mundo, né? Então, esse novo movimento que está surgindo, esse novo despertar de consciências, ele não está mais surgindo só por escritores e por intérpretes, né? Ele está surgindo por espíritos inspiradores, por gênios que a humanidade já teve e que na superfície do globo está começando a mudar o nível de consciência, está começando a implantar na realidade um novo espiritualismo. O que ele fala aqui é o prelúdio, é uma mudança de pensamento que está surgindo, o Fábio, mas de forma proposital pela espiritualidade, para que se prepare a humanidade para algo que está por vir, que é a doutrina espírita, né? É esse ponto que ele destaca nesse slide aí, tá? Eduardo? Então, acho que assim. Desculpa, acho que o Valdemar levantou a mão. Antes de eu, o Valdemar. Por favor, Valdemar. Você levantou a mão, Valdemar? Está em mudo. Enquanto o Valdemar resolve lá. Aqui. Eu me perco, desculpa. Eu também passei por uma crise, posso contar? Eu estava na igreja católica, né? Como todo mundo, do jeito que a maioria sempre foi. E eu fui para Roma, fui visitar o Vaticano. Quando cheguei lá, me lembrei de que já contei essa história, lembrei de Joana d'Arc da Fogueira, a Inquisição, aquelas coisas. Eu saí de lá que não queria saber de nunca mais de padre, né? E eu fui passando 6, 7 meses só com aquela culpa na cabeça que eu tinha que eu tinha alguma coisa errada. Aí caiu o livro na minha mão, do Chico Xavier, Falando a Terra. Nossa, foi a minha mudança, foi a minha descoberta. Eu acho que é mais ou menos isso aí que nós estamos falando. Cláudio, se eu puder, né, assim, ele está fazendo uma referência a um momento histórico, né, que assim que tem a ver com o que Fábio e Valdemar comentaram, mas é assim, a gente fez o estudo no livro A Caminho da Luz sobre os acontecimentos em torno da Revolução Francesa. E antes da Revolução Francesa, nós tivemos a Reforma Protestante. E que, sim, historicamente, ambas elas significavam uma rejeição ao pensamento religioso católico vigente. Então, por exemplo, né, na Reforma Protestante, nós tivemos o movimento contrário
a venda de indulgências, que é um absurdo. Assim, eu não preciso falar sobre ele. Mas nós também tivemos um movimento de rejeição à Inquisição Católica, que forçava, né, assim, um pensamento, vamos dizer, de aceitação de certos dogmas que nós não aceitávamos mais. Então, assim, criou-se um sentimento de rejeição ao pensamento religioso vigente, mais uma vez, que era o católico. E logo na sequência da Revolução Francesa, só para a gente lembrar, 1776, 14 de julho de 1776, só para a gente colocar uma data, né, para a gente compreender. Não demoraria, Kardec estaria reencarnado. E junto com um movimento que veio num crescendo. Kardec conheceu o magnetismo, depois ele teve várias experiências que mostravam a sobrevivência do espírito em relação à morte do corpo físico. Então, assim, teve, né, as manifestações espíritas, mediúnicas, em Hydesville, mas não foi só num lugar e nem foi só com um médium, né? Assim, as manifestações, elas se alastraram pelo mundo inteiro. E Kardec, então, foi, o que eu vou dizer, a ponta de lança que fez com que o pensamento da espiritualização do mundo e, portanto, da volta do pensamento religioso era proposto com força, com pujança, né? E era, digamos, sustentado pelas manifestações que os espíritos coordenavam de fato. Houve, mais uma vez, uma invasão organizada do plano espiritual, trazendo de volta a ideia de espiritualidade. Então, é assim, a ética, que foi o tema, né, que predominou na leitura que Fábio fez, ela pode ser vista como uma consequência da espiritualidade. Porém, assim, toda a ideia de espiritualização do pensamento religioso, ele é lastreado pelo fenômeno mediúnico. E é muito relevante, né? Assim, acho que foi Fábio, mencionou, né, a construção do Alexandre, mas nós temos vários pesquisadores, não necessariamente espíritas, que vêm trazendo a realidade de que a vida ela sobrevive à morte do corpo físico, né? Então, vários, e eu sempre menciono, né, assim, o trabalho da doutora Elizabeth Kubler-Ross, né, assim, que ela instituiu uma nova frente de estudo na medicina que ela chamou de tanatologia, né, o estudo da morte. E um dos mecanismos é relacionado
a sobrevivência, nas experiências de quase morte, em que se mostra que a consciência não depende do corpo físico. Isso é espiritismo, só que com outro nome, né? E então várias pessoas têm trazido as suas experiências mostrando essa realidade que, como eu disse, ela lastreia o pensamento religioso, que nós não precisamos mais de dogmas, nós não precisamos de padres, pastores e suas batinas. Nós nos vemos, entre aspas, livres, observando o fenômeno mediúnico que traz a demonstração da realidade da sobrevivência. Então, de fato, né, assim, essas crises que a gente viu, né, no encerramento do material da semana passada, ela acontece até hoje como a manifestação da rejeição de um pensamento religioso que esteve ultrapassado. E agora nós temos a oportunidade de conhecer o pensamento religioso espírita que traz essa realidade de que nós sobreviveremos. E mais do que isso, nós teremos contato com o mundo espiritual daqueles que já partiram e continuam vivos. Acho que essa é a ideia, né, assim, que perpassa nesse parágrafo que está aqui. Perfeito, Eduardo. Muito obrigado. Esse agora ele vai ter ele vai ter uma continuaçãozinha, tá? Ô, Rose, você quer ler para a gente, por favor? Oi, Claudinho. Leio sim. Capítulo 1, a evolução do pensamento. Pode-se dizer que a religião é o esforço da humanidade para comunicar com a essência eterna e divina. É essa a razão pela qual haverá sempre religiões e cultos, cada vez mais liberais e conformes às leis superiores da ética, que são a expressão da harmonia universal, o belo nas suas regras mais elevadas. É uma lei divina, é as suas manifestações em relação com a ideia de Deus revestirão forçosamente um caráter religioso, à proporção que o pensamento se vai aperfeiçoando. Missionários de todas as ordens vêm provocar a renovação religiosa no seio da humanidade. Eu vou passar para o outro aqui, tá? Ok. Capítulo 1, a evolução do pensamento. Imediatamente surge a pergunta: quem és tu? Ciência ou religião? Espíritos de pouco alcance, credes então que o pensamento há de seguir eternamente os carreiros abertos pelo passado? Até aqui, todos os domínios intelectuais têm permanecido separados um
dos outros, cercados de barreiras, de muralhas, a ciência de um lado, a religião do outro. A filosofia e a metafísica estão eriçadas de sarças impenetráveis. Quando tudo é simples, vasto e profundo no domínio da alma, como do universo. O espírito de sistema tudo complicou, a pouco dividiu. Bem, o que me vem na cabeça é o seguinte: hoje a religião é encarada de uma forma bem diferenciada do que há muitos, muitos anos para trás. Então, eu falo por mim, porque eu também passei pela Igreja Católica, né? E eu lembro que quando eu era criança, posso dizer que eu posso ter passado essa parte aí de um esforço, né, para se comunicar com a essência eterna e divina. Antigamente parece que a gente tinha uma espécie de medo, né? E a igreja, muito lá atrás, eu acho que até hoje, ela tem um poder manipulador. Mas hoje eu não sei explicar, esse relacionamento é diferente. Naquela época eu tinha uma certa dificuldade, vamos dizer, para ter essa ligação com essa essência divina, sabe? Hoje não, hoje já me peguei andando às vezes com um cachorro e tendo assim uma certa conexão com a essência divina, né? Hoje a gente parece que tem a possibilidade de ter um relacionamento com Deus muito mais próximo, pelo menos eu me sinto assim, sabe? E ele fala que haverá sempre religiões e cultos cada vez mais liberais e conformes às leis superiores da ética, né? Então, a própria Igreja Católica hoje eu sinto que ela se aproxima mais dos fiéis. Já houve muito, né, esforço aí para aproximar os fiéis da igreja. E existe a necessidade de haver uma harmonia universal, que ele fala, eu vejo isso aí até uma harmonia, até mesmo não só dentro de uma igreja específica, mas entre as igrejas como um todo, né? No meu ver, hoje existe mais respeito, tem as regras, tem a lei divina, tem manifestações, né? As pessoas têm mais liberdade para expor, né, a sua ideia. Existe esse caráter religioso, né? E, como ele fala aí, a proporção que o pensamento se vai aperfeiçoando, missionários de todas as ordens e vem provocar a renovação religiosa no seio da humanidade. Se pudesse passar por outro slide, eu agradeço. Então, o que ele define aí? Que a religião é um esforço... Não, estou voltando, né? Pensei que já tivesse colocado. A pergunta, né? Quem és tu?
ciência ou religião. Então, hoje, é outra coisa que eu vejo muito, que não acredito que muito antigamente existia. Nós vemos que hoje vários médicos já admitem que se um paciente tiver uma religião e se frequenta essa religião, pode ajudar até mesmo num tratamento. Então, se isso acontece, é porque tem médico hoje que crê nisso, né? Na influência da religião com relação àquele paciente que ali está. E eu acredito que isso mesmo aconteça, porque quando a pessoa tem uma fé muito grande, ela enfrenta os obstáculos, ela enfrenta a doença, ela enfrenta qualquer situação. Então, se a religião for bem conduzida, ela ajuda até em tratamentos, né? Coisa que no passado as pessoas tinham medo. E com isso tudo que vem acontecendo, eu acredito que as próprias religiões também se aproximam. Eu vejo que no meu serviço, por exemplo, nós temos um momento de oração 1 ou 2 vezes por semana, no horário do almoço, nada é forçado, e aquele culto ali vira um culto ecumênico, e não tem rótulo, sabe, de religião. Então a gente consegue ver um católico, um espírita e um crente se aproximar, sabe, ler a palavra, ler a Bíblia, fazer comentário. Então, eu vejo essa harmonia crescendo cada vez mais. Não sei se, de repente, porque eu trabalho num ambiente um pouco diferente, de bastante respeito, que isso aconteça, mas eu acho que não. Eu acho que, no geral, as igrejas têm se juntado mais, têm se ajudado mais quando uma população precisa, as igrejas às vezes se movimentam juntas, né? E isso é muito bom. E eu vejo isso também do lado da ciência, né? Que os médicos admitem também se juntarem, não todos, né? Claro, né? Mas para que essa evolução seja cada vez maior, né? E fazendo com que tudo fique mais simples, mas mesmo que simples, algo que seja também profundo no domínio da alma, como ele fala, no universo como um todo, né? Seria esse meu comentário. Perfeito, Rose. Muito obrigado, viu? Imagina. Então, pessoal, aqui, Leon Denis, ele discorre, né, que como a humanidade, né, ele fala que a religião é o esforço da humanidade para se comunicar com a essência eterna e divina, né? Então ele justifica aqui o porquê dessa nova onda de pensamento surgindo, né? Então ele fala assim, sempre haverá religiões e cultos cada vez mais liberais e conforme as leis superiores da estética, né, que são expressão da harmonia universal, né? E aí ele fala assim que o belo, nas suas regras mais elevadas, é uma lei divina e as suas manifestações em relação com a ideia de Deus revestirão forçosamente um caráter religioso. Então, assim, o que ele está retratando aqui é que, na realidade, o conceito de religião, né, quando se trata da busca do ser humano com a sua essência divina, o caminho é diferente. O caminho ele não é realizado por dogmas, né? Ele fala que é um caminho mais liberal, né?
É bem o que a Joana de Ângeles trata na sua obra Plenitude, né? Na sua obra Plenitude, ela fala que o processo de autoconhecimento ele envolve até mesmo uma questão ecológica, porque existe uma relação sua com o ambiente no qual você vive. Existe uma relação sua com a natureza, existe uma relação sua com a sua casa, existe uma relação sua com a sua rua. Então, até isso deve ser levado em consideração, né? Ela fala que nós devemos olhar para o próximo como se o próximo fosse a nossa mãe. Por quê? E ela explica. Porque quando nós olhamos para a nossa mãe, né, nós, às vezes, até relevamos algum erro que a nossa mãe tenha cometido pelo fato de ser a nossa mãe, pelo fato de ter sido ela que nos trouxe aqui para a Terra. Né? Então, ela dá a dica para a gente olhar para o próximo como se o próximo fosse a nossa mãe, para nós podermos olhar para o próximo com mais ternura, com mais carinho. E depois ela fala ainda mais, ela fala que a Terra é a nossa grande mãe. Ela fala para nós olharmos o planeta como a nossa grande mãe, né? E aí a relação ela se estende, porque ela fala para nós começarmos, como Francisco de Assis fazia, a enxergar a presença de Deus, né? Até nos animais, de enxergar a presença de Deus nos animais, né? Que era o que Francisco de Assis fazia de forma fantástica. Mas, ou seja, nesse livro Plenitude, né? A Joana de Ângeles ela mostra a amplitude do interrelacionamento que existe na questão espiritual, de que todos nós estamos totalmente interligados, né? Todos nós estamos internamente interligados e fazemos parte de uma rede que leva até o Criador, né? E é por isso que esse texto ele fala que como a religião ela busca, né? Ela busca o que é nobre, ela busca a essência eterna e divina. Essa busca ela é realizada com uma estética, ela é realizada com uma ética, ela é realizada na busca do nobre e do que é belo, né? Dostoiévski falava que a beleza salvará o mundo, né? A beleza salvará o mundo. Então, por isso que existe essa busca que ela não é adstrita, ela não deve ser adstrita aos templos religiosos, né? Ela não deve ser coordenada por dogmas, ela não deve ser coordenada por uma questão hierárquica, né? A relação entre o homem e Deus, né? Entre o homem e Deus é o homem na busca de si mesmo e da sua autoiluminação, né? Por meio da ajuda ao próximo, porque todos nós estamos interligados. Então, é natural que, no processo de evolução do pensamento, o ser humano ele dê ele tenha dado esse passo a mais na direção da evolução do pensamento e da evolução das religiões, tá? Eduardo, você quer comentar esse slide? Pode ser. Acho que tem duas ideias, né, que estão aqui e que, de certa forma, estão ligadas ao que a gente vinha falando antes. Mas, como ele expressa aqui, né, assim, eu preciso voltar, eu peço desculpas, na mesma ideia, que a primeira delas é que esse pensamento da religião separada da ciência, ele tem a ver com os desvios dos mestres do pensamento religioso. Particularmente, aí, mais uma vez, assim, eu sou forçado, né, a lembrar o que a Igreja Católica representou, né? Assim, porque houve assim, desvios sérios, inclusive desvios morais, e esses desvios levaram a uma rejeição do pensamento religioso.
Porém, é preciso que a gente se recorde que nos tempos idos, né, assim, dos colégios de iniciados no Egito, por exemplo, mediunidade, comunicação com os espíritos, o conhecimento científico eram ensinados no mesmo lugar. Então, os sacerdotes, eles tanto dominavam a arte da construção, por exemplo, das pirâmides, quanto educavam, né, os alunos sobre a questão da espiritualização. O tempo é que fez com que houvesse essa separação, né? E ele fala isso bastante no slide seguinte, que assim, a ciência buscava se libertar da peia do pensamento religioso e então viu no pensamento religioso um oponente, que na verdade a doutrina espírita ela propõe que seja colocada uma ponte entre o pensamento científico, filosófico e o pensamento religioso, né? Assim, o tríplice aspecto que o próprio Leon Denis propõe é essa ponte, né? Assim, que a doutrina espírita propõe, assim, para fundir, né? Assim, os objetivos do pensamento religioso. É preciso que a gente se recorde que ele fala aqui bastante, né, assim, sobre a ideia do divino, né, a ideia de Deus. A ideia de Deus, ela é transcendente no sentido de que é uma ideia que nos convida, mais uma vez, né, ao que Fábio colocou na leitura dele, a ética, né? Assim, a proposta do pensamento do divino é justamente que nós façamos a superação do estágio que nós estamos passando hoje. Então, aparece a ideia da religação, né, que é a ideia do religioso. E justamente nesse aspecto é que é o que ele coloca aqui, bem no finzinho, né? Assim, nesse movimento coordenado pela espiritualidade, aparecem reencarnados os missionários que nos vêm recordar dessas ideias que são básicas da evolução do pensamento humano. Então, assim, nós estamos aqui fazendo o nosso papel de estudar, né, assim, as propostas de evolução do pensamento, mas certamente, né, isso favorece que apareçam nos diferentes meios, nas diferentes sociedades, esses espíritos missionários que trazem a mesma ideia com avanços, como foi o caso de Kardec, como foi o caso de Leon Denis, os casos, né, dos médiuns que foram bastante conhecidos no Brasil. Só para a gente se recordar que esses missionários, eles sempre estiveram entre nós, e nós não estaremos sozinhos. Aí eu queria que você passasse o próximo slide.
Muito bem. Isso. Então, aqui, né, ele fala bastante, né, assim, não faz sentido, né, essa separação de ciência e religião. Essas correntes de pensamento, elas se separam e se digladiam porque nós permitimos. Porque, como a gente vinha dizendo, a fonte da sabedoria é uma só. Então, assim, não faz sentido, né, nós continuarmos um debate sobre, mas isso é ciência ou religião? É uma só coisa. Agora, importante, né? Assim, Rose fez o comentário. A gente falou, né, sobre Elizabeth Kubler-Ross, né, assim, que traz um pensamento sobre a sobrevivência da consciência em relação ao corpo físico. Mas nós temos visto, né, assim, o oncologista Dr. Bernie Siegel, né, ele é autor de um livro, Amor, Medicina e Milagres, que fala sobre a ação do pensamento otimista, positivo, na saúde do corpo físico. E, do mesmo modo, o psiquiatra Daniel Goleman, que é um dos criadores da inteligência emocional, ele declara no livro Inteligência Emocional que faz sentido, né, assim, a criação de uma nova disciplina na medicina, a psiconeuroimunologia, que é assim a junção, né, assim, do efeito do pensamento, se vocês quiserem, do efeito do espírito sobre o sistema nervoso e a partir daí sobre o sistema imunológico. Ou seja, o seu aspecto emocional, o pensamento ou emocional afetam a sua capacidade de resistir às doenças. Isso não é espiritismo, né? Então, isso tem gente fora dos arraiais espíritas falando isso, sendo que Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Kardec já falavam isso há algum tempo, né? Assim, para a gente pensar que essa questão, né, assim, das pontes entre religião e ciência, elas estão lançadas e quanto mais nós permitimos, né, assim, que se aprofundem esses estudos, mais sólidas elas estarão. Acho que isso é o que eu queria dizer dos 2 slides, Cláudio. Tá ótimo, Eduardo. Muito obrigado. Que livraço, hein? Que livro legal. Que livro legal. Putz, como disse o Carlos Abranches numa palestra dele, no futuro esses livros serão estudados nas universidades, viu? Serão estudados nas universidades. Muito legal, muito legal. Pessoal, são 19h32. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Pedir para a dona Vicentina fazer a nossa prece de encerramento. Você pode fazer, Vicentina? Sim. Então vamos junto, neste momento, de levar os nossos pensamentos à espiritualidade amiga, a todos esses companheiros que nos ofereceram esse alimento para as nossas almas. Assim, aqui unidos, no desejo de aprender a grandeza que adentra sempre os nossos lares,
dando a nós a oportunidade de conhecer a grandeza do amor que nos abraça a todos os instantes, principalmente quando nos colocamos fortalecidos, corações e mentes, para assimilar essas orientações, sendo a semente preciosa que, como semeadores, preparando a terra fértil, será a colheita do futuro para o mundo. Assim, a nossa gratidão sempre pelas bênçãos, pela luz que ilumina os nossos caminhos, pelo convite que Jesus sempre está à nossa frente, oferecendo a direção de tuas pegadas como seus semeadores. As bênçãos, Mestre, para este mundo ainda carente destas orientações que fortalece e dirige para um futuro seguro, junto da grandeza deste amor que nos abraça, servindo sempre e amando, Senhor, todos aqueles nossos irmãos que caminham conosco. Obrigado por mais esta oportunidade que nos traz a alegria de viver. É assim que todos nós, com os corações e pensamento pulsando, a nossa gratidão sempre. Que assim seja. Graças te damos. Pessoal, eu tive que sair da reunião porque a família chegou aqui e é coisa mais rara isso acontecer. Desculpa aí. Boa noite para todos. Valeu, Boa noite, Silvano. Grande abraço. Linda prece, Vicentina. Muito obrigado, viu? Obrigado. Boa semana para todos. Tchau, Boa pessoal. Boa semana. semana. Tchau. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Valeu. Beijão para todos. Beijo. É uma apresentação, então. Valeu, Fabião.